Sabe, hoje eu fiquei pensando muito, porque eu tenho observado com frequência muitos profissionais da área da saúde, especialmente os que vêm para fora do Brasil, fazem uma formação curta de terapeuta. Quando fazem, e passam a acreditar que estão prontos para conduzir processos terapêuticos. E é aqui que eu quero convidar a uma reflexão sem julgamento, mas com consciência. Afinal, esse é o nosso papel, não é? Eu trabalhei 4 anos com nutricionistas. Aprendi sobre alimentação, sobre equilíbrio, sobre cuidar da minha família através da nutrição. Mas isso não me torna nutricionista. Por mais conhecimento que eu tenha, ou eu não tenho talvez a bagagem técnica, nem o preparo clínico e ético para orientar alguém de forma profissional. É por isso que hoje existe o trabalho multidisciplinar, não é? Porque o trabalho do nutricionista é personalizado, processual e supervisionado. É sobre compreender o corpo do outro e isso exige anos de estudo, prática e acompanhamento de quem veio antes. E se é uma das coisas que eu acredito e sempre falo aqui para vocês, é da congruência do profissional. Quando eu observo o profissional, eu observo aquilo que ele faz, não é? Como ele atua com o conhecimento que ele tem, porque conhecimento não é saber praticar e colocar em ação com resultados harmoniosos para si ou para a comunidade. Da mesma forma, eu posso ter consciência corporal, entender um pouco sobre fisioterapia, saber técnicas de massagem, que eu gosto muito, mas isso não me autoriza a conduzir um processo terapêutico corporal. Porque entender sobre o corpo é uma coisa, ter formação, supervisão e experiência clínica é outra completamente diferente. Mesmo um mestrado ou um doutorado não te torna clínico. Esse é o grande diferencial que o brasileiro precisa aprender. Aqui, para você poder entrar e ter a sua própria clínica, precisa fazer ao menos 2 anos de formação e a maior parte desses horários é estágio em hospital. Então, a gente precisa pensar que mestrado ou doutorado forma uma pessoa para ser um pesquisador científico, mas isso não dá manejo técnico para a pessoa saber atuar. Por exemplo, como eu estava dizendo aqui na Europa, para atuar na saúde pública é preciso um mestrado clínico com cerca de 90% de prática supervisionada, e aí o pulo do gato. Ou seja, não é teoria, é vivência. Agora pensa comigo numa metáfora. Um processo terapêutico é como convidar alguém para entrar em uma casa. Às vezes essa pessoa só quer ficar na varanda, tem medo do que vai encontrar nesta casa, nesses cômodos, o que vai ver lá dentro, o que vai sentir principalmente. Conduzir alguém por essa casa exige técnica, presença e preparo emocional, porque limpar esses espaços não é sobre dar conselhos, é sobre sustentar o olhar do outro sem se confundir com ele. E é aí que conta até onde eu caminhei no meu próprio processo terapêutico e o quanto eu sou capaz de sustentar aquilo que é meu e aquilo que é do outro para que não se confunda. E para isso, o terapeuta precisa ter olhado profundamente para os próprios cômodos da própria casa, ter reconhecido suas sombras, suas crenças, seus preconceitos para não contaminar o olhar do outro com o seu. E é aqui que, para mim, todo profissional tem uma linha divisória, que é onde nós somos humanos e somos capazes de diferenciar isso. Enquanto terapeuta, isso é imprescindível, não contaminar o outro com as nossas crenças. E aí eu deixo uma pergunta que talvez cutuque um pouco. Será que muitos profissionais que hoje se intitulam terapeutas passaram por esse processo? Será que realmente tiveram coragem de olhar para suas próprias casas antes de querer limpar a casa dos outros? Porque conhecimento, leitura e vivência pessoal não te tornam terapeuta. O que te torna terapeuta é o processo interno de consciência, formação técnica, metodologia, supervisão constante e ética. Cuidar do outro é um ato profundo e requer muito mais do que apenas boas intenções.
requer coragem de cuidar primeiro de si. E muitas vezes limpar a casa do outro só esconde um extremo medo de olhar para nossa própria casa. Então é mais fácil, principalmente para mulheres que estão acostumadas a cuidar, não é? Será que a gente não está ocupando um espaço equivocado? E você que trabalha aí na área da saúde, já olhou para a estrutura da sua própria casa? Porque é dela que nasce a forma como você vai entrar na casa do outro. E se há muito julgamento, preconceito, crenças, não é sobre o outro, é sobre você. Eu deixo aqui, não é uma crítica, mas um questionamento. Porque fazer perguntas é mais importante do que trazer respostas prontas. Esses são os questionamentos que eu deixo para a gente repensar, né, no cuidar e também em quem nós estamos conduzindo e abrindo as portas da nossa casa.